Abra sua Bíblia. Nós vamos continuar falando sobre Gideão, lições da vida de Gideão. Domingo passado nós iniciamos, capítulo agora 7, né? Nós iniciamos domingo passado, tratando do capítulo 6, Gideão como um poderoso guerreiro. Pode até parecer um certo contraditório, porque ele mesmo não se julgava assim, mas Deus assim o via, né? A melhor maneira é a gente construir uma autoimagem a partir da perspectiva de Deus, porque a gente se engana no nosso coração. Às vezes nós achamos que nós não somos capazes, mas Deus nos vê assim. E Ele usa os nossos recursos, talentos, forças e virtudes para a sua glória. Amém? E hoje eu quero tratar exatamente de Gideão, a força na fraqueza. Eu queria convidar você a ler comigo o capítulo 7, ele é um pouco mais curto do que o capítulo 6, por isso que eu pedi ao Paulo para dividir a leitura domingo passado, mas são apenas 25 versículos, e não tem como a gente trabalhar esse personagem sem ler a história, porque senão a gente não entende, né? Fica coisa retalhada. Todos abriram sua Bíblia, no capítulo 7, do livro de Juízes. A epígrafe diz a vitória de Gideão sobre os midianitas. E de fato, a vitória é de Gideão, mas sobretudo a vitória é de Deus, que Ele concedeu a ele. E exatamente a nossa temática hoje. De madrugada, Jerubbaal, né? Isto é, Gideão, ou seja, aquele que contende, né, com Baal, que era o Deus, o Senhor, né, ali dos midianitas, e que Israel, infelizmente, também estava cultuando. E todo o seu exército acampou junto à fonte de Harod. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Morer. E o Senhor disse a Gideão, olha o que Deus disse para ele, você tem gente demais, né? Para eu entregar, é Deus que vai entregar, Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Eu imagino esses 22 homens que estavam tremendo de medo indo embora para casa, né? Encarar a mulher e os filhos. Mas o Senhor tornou a dizer, Deus não está contente. Ainda há gente demais. Deus está abusando, né, da paciência de Gideão. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem a água lambendo-a, como faz o cachorro, né, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberem a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão,
Com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Interessante, né? Perceba bem isso, tá? Lá no final isso vai ser importante, as trombetas. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Era muita gente, né? Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita, atingindo a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que vinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita. Gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zerará, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Aser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles, até Bet-bará. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-bará. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb, e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os midianitas,
trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, que estavam do outro lado do Jordão. A vanglória é a gente incentivar os outros e a nós mesmos a dar glória a nós. Isso é vanglória. E a presunção é a fome e a sede de glória, de poder. E antes que Gideão, que fora revestido pelo Espírito de Deus e separado por Deus para liderar e libertar Israel das mãos dos midianitas, antes que ele saia para essa batalha, porque os dois exércitos estão acampados. Eles estão às vésperas, na antessala dessa batalha. E antes que os israelitas saiam para essa batalha, Deus precisa deixar muito claro quem é que merece a glória pela vitória. Eles não poderiam sair dali sem esta lição, e que nós também necessitamos aprender continuamente de que a vitória vem do Senhor. Provérbios nos diz que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem de Deus. No início deste culto, lemos o Salmo 20. Um salmo lido quando Israel saía à batalha. Quando o rei Davi saía à batalha. E ele orava este salmo. E nesse salmo diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns se levantam e caem, mas nós permanecemos de pé, e em nome dele levantaremos pendões ou bandeiras. Essa é a oração do rei quando saía a guerra. Interessante que Deus fala com Gideão: Gideão, você tem gente demais para essa batalha. E ele tinha 32 mil e estava com medo de enfrentar o exército midianita. E Deus disse assim para ele: vamos diminuir. Esse tipo de instrução você não vai encontrar em nenhum manual, de estratégia de guerra. Você diminuir o seu efetivo de batalha. Nenhum general em sã consciência vai sugerir isso. E Deus faz com que ele diminua o seu efetivo. Por quê? O verso 2, Deus já diz por quê. Para que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Isso me faz lembrar de Deuteronômio capítulo 8, quando o povo está agora para ser reintroduzido na terra prometida, os 40 anos de caminhada circular no deserto, até aquela geração incrédula e impertinente morrer, e Deus cumprir a sua palavra sobre Josué e Caleb, para que a sua família entre na terra prometida. Moisés é morto. Mas antes de acontecer isso, Moisés senta com este povo e faz uma recapitulação nos capítulos 1, 2, 3, 4 e 5, de todo o tempo do povo de Israel durante o deserto. E aí no capítulo 8 ele vai dizer assim, que o Senhor diz assim para o povo de Israel: vocês vão entrar nessa terra
onde vocês não plantaram nada. É uma terra que mana leite e mel. É uma terra de prosperidade. E vocês vão prosperar neste lugar. Agora, quando vocês verem a prosperidade de vocês, não batam no peito, dizendo: a minha força me deu essa condição. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, que vos dá poder para adquirires riquezas. Deus já havia advertido ao povo, antes de entrar na terra da promessa, que eles deveriam conservar a humildade e reconhecer que Deus é aquele que prospera as nossas vidas. Em Provérbios capítulo 10, o poeta Salomão diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta sofrimento. Em Gênesis 26, não está no papel aí não, tá, filha? Às vezes a coisa vai aparecendo aqui na cabeça. Então assim, em Gênesis 26, na terra de Edom está tendo fome, e Isaac quer descer para o Egito, e Deus fala com ele: fique aí, porque é neste lugar que eu vou te prosperar. E diz que ele plantou naquele ano e teve 100% de colheita garantida. Nem com toda essa tecnologia agropecuária que nós temos hoje, é possível garantir 100% de colheita. Mas Deus garantiu para Isaac. E tem uma palavra, uma frase chave em Gênesis 26. Por que que ele teve uma colheita 100% eficiente? Diz assim: porque o Senhor estava com ele. Porque o Senhor o abençoou. Toda vez que você, quase invariavelmente, que você vê Deus abençoando alguém, você encontra prosperidade. Toda vez que Deus está abençoando, há prosperidade. E é por isso que em Provérbios 10 ele diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não causa dores. Mais do que o seu planejamento, mais do que a sua capacidade, você precisa da bênção de Deus, porque ela faz toda a diferença. E Deus diz para ele: você tem gente demais. Solta um anúncio entre eles. Passa uma propaganda e anuncie: todos aqueles que estão tremendo de medo dos midianitas, voltem para casa. 22.000 homens voltaram. Como eu já antecipei aqui na leitura, né? Complicado. Encarar os filhos, encarar a esposa. E aí, homem? Por que você voltou? Estava com medo. Teve gente que não falou. Deu uma outra desculpa para a mulher. Eu não tenho dúvida disso. 22.000 homens. Mas por que Deus deu essa, né? Porque é o seguinte: o medo é contagioso. Se os soldados, esses 22.000 homens medrosos, estivessem lá na hora da batalha, eles iam arregar. E onde tem gente medrosa, ela contamina o ambiente. Então Deus queria elevar a moral do exército. Porque o medo contagia.
como a murmuração também contagia. Olha Números capítulo 13. O relatório de Josué e Caleb. E o relatório negativo dos outros 10, acerca da terra prometida. Diz que eles colocaram tanta dificuldade, que o povo começou a chorar. E se arrepender de ter saído do Egito. E contaminou o povo. Então, a murmuração e o medo contagiam. Negativamente em qualquer grupo, em qualquer ambiente. Seja num exército, seja numa igreja, seja dentro de uma casa, de uma família, numa empresa, num grupo de trabalho profissional. A insegurança e o medo contagiam. E essas pessoas iriam colocar água no barco de Gideão. Mas Deus não está contente com o número. Ele diz, ainda tem gente demais. Aí é para acabar. Né? Gideão achava que 32 já era pouco. 10 mil. Ele falou, Deus está... Né? O que eu vou fazer? E Deus fala para ele, olha, é o seguinte, leva o povo para beber água. E aquele que eu mandar você separar para estar com você, é o que você vai separar. E aquele que você vai mandar embora para casa, é o que você mandar para casa. Manda o povo beber água. É o teste. Não sabemos. Esse é um teste misterioso. Há muita especulação porque Deus fez assim. Mas Deus não explica. É mais inteligível entender, né, que Deus falou com os medrosos, porque para eles não influenciarem dessa maneira. Mas porque Deus escolheu essa forma em relação à água, nós não sabemos. Há muita especulação. E Deus disse, aquele que descer as águas e trazer a água até a boca, esses são os que vão, né, com você. Mas aqueles que beberem água como um cachorro bebe, né, lambendo a água, esses são os que vão ficar, não vão com você. Vão ficar para trás. Tá? 300. Gente, é pouca gente. E vocês viram aqui na leitura que o tanto de gente midianita, amalequita está lá em Êxodo 17. É o povo mais complicado, o maior inimigo de Israel, depois do diabo. É terrível esse povo. E se juntaram aos midianitas. E mais gente. Ele descreve a multidão de soldados como que tomou a praia, a areia. Não dava para contar mais. E Deus diz, é com esses 300 que você vai enfrentar. E Gideão demonstra aqui fé genuína, confiança em Deus, fazendo o que Deus lhe ordena. Porque fé é obedecer a Deus. Sai da tua terra e do meio da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. E ele foi. E é isso que Tiago, o irmão do Senhor, escreve na sua carta. Mostra a sua fé pelas suas obras. Fé é obedecer. E Gideão está na galeria dos heróis da fé, de Hebreus capítulo 11. E aí o autor diz assim, em Hebreus 11, 32 a 34, ele diz assim, olha, já falei de Abraão, já falei de Noé, já falei de Jacó, já falei de tanta gente aqui de uma maneira mais específica, logo nos inícios, né, do capítulo 11,
E me faltaria tempo de falar de Gideão e de outros, como Elias e tal. Ele cita Gideão aqui, né? Gideão aparece, não é uma lenda. Aconteceu essa história. Me faltaria tempo para falar de Gideão, que ele fala, por meio da fé venceram reinos, da fraqueza tiraram forças. Tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. E não foi isso que aconteceu? E é exatamente dessa expressão que sempre me chama a atenção, no finalzinho de Hebreus 11, porque Hebreus 11 tem 40 versículos, como o Juízes capítulo 6 tem 40 versículos. Me chama a atenção essa expressão que diz que essas pessoas, pela fé, tiraram força na fraqueza. E essa expressão é que inspira o tema da minha mensagem hoje. Gideão, força na fraqueza. E esse é o segundo ponto. É que Gideão se vê fraco, mas Deus é poderoso. E a gente pode entender melhor esse conceito de força na fraqueza, da importância de reconhecermos as nossas fraquezas diante de Deus, para nós alcançarmos a fortaleza que vem de Deus. No episódio, na conversa, naquilo que Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, e Paulo ele começa a descrever a experiência de um homem, e ele usa na terceira pessoa. É lógico que ele está falando dele, mas ele está evitando aquele eu majestoso, né? Para não dizer que ele está se afirmando diante da igreja, dizendo, eu sou esse homem, né? Que foi levado por Deus até o terceiro céu, tive visões de Deus, vi coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar, mas para que eu não me ensoberbecesse nas minhas visões e revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, enviado por ele para me esbofetear. Talvez alguém ou um grupo de pessoas, ou pessoas que perseguiam ele, né? Não sei, ou talvez literalmente, de vez em quando, o mensageiro de Satanás jogando na sua cara o seu passado, o seu histórico, de que ele consentiu na morte de Estevão. De que ele contribuiu para que muitos cristãos padecessem sofrimento. Pode ser. Alguns até colocam, né, que era uma enfermidade, porque ele tinha problemas de vista, por causa que lá em Gálatas ele diz, eu escrevo para vocês em letras garrafais e tal, mas eu entendo que ele escrevia em letras garrafais porque ele queria destacar aquilo que ele estava escrevendo, aquilo que era importante. Não acredito que uma enfermidade fosse uma coisa que fosse tanto impedimento para Paulo. Não acredito, né? Se você ler um pouquinho da biografia de João Calvino, por exemplo, ele tinha 40 doenças e produziu tanta coisa. Então, assim, esses homens de Deus, enfermidade não era uma coisa assim que impedia eles de trabalharem para o Senhor, não. Eu penso que é uma coisa muito mais forte, né? Que faz com que ele escreva uma coisa dessa, né? É lógico que a enfermidade, ela limita a gente, mas ela não impossibilita a gente de servir ao Senhor. Amém? Porque Paulo está preso lá em Roma, em prisão domiciliar, 2 anos, esperando o julgamento, e diz que ele aluga uma casa, e ele abre a casa dele para receber as pessoas e falar do reino de Deus.
No capítulo 1 aos Filipenses ele diz, eu estou preso, mas a palavra não está algemada, porque muita gente está ouvindo o evangelho e sendo salva. Então, nada era justificativo, impeditivo para Paulo fazer a obra de Deus. Ele até dissera isso no capítulo 20, verso 24 de Atos, para a igreja de Éfeso, para os presbíteros lá em Mileto, no porto. Em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. E ele então diz no capítulo 12, assim nos versos 9 e 10, acerca desse espinho na carne, dessas vicissitudes da nossa vida. Ele diz, e que ele orou a Deus 3 vezes, e depois Deus lhe respondeu, você vai ter que conviver com esse problema. Sinto muito. Mas a minha graça está com você. Amém? Amém ou não amém? Né? Aí ele diz assim, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por quê? Pois, quando sou fraco, Deus, aperfeiçoa o seu poder na minha fraqueza. Mas quando eu acho que eu sou forte, aí eu sou fraco. Nietzsche não gostava disso. Não gostava dessa coisa do homem reconhecer fraqueza. O homem tem que ser forte, poderoso. Ele excomungava o cristianismo, porque o cristianismo falava de misericórdia, de amor, de bondade. Então, para ele, essas virtudes são fraquezas humanas. O homem de Nietzsche é poderoso, é igual ao anticristo. E o homem de Cristo, a mulher de Cristo, é como Cristo. Vinde e aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. A gente precisa decidir se a gente é discípulo de Nietzsche, de Alexandre o Grande, de Herodes o Grande, de Herodes Antipas, Nabucodonosor, Ramsés, Xerxes, ou se a gente é discípulo de Jesus. Aqui com Paulo, a gente aprende que Deus não só trabalha apesar da nossa fraqueza, mas por causa dela. É quando a gente reconhece, como Gideão reconheceu, Senhor, quem sou eu para ser libertador de Israel? É uma coisa muito grande para um homem, Senhor. Quem é a minha tribo, a minha família? Menos importante. Então é quando nós reconhecemos a nossa incapacidade de ser salvo pela nossa própria força, pela nossa própria mão, é que Deus então vem ao nosso encontro e nos salva. Porque nós temos os nossos projetos pessoais de salvação. O homem quer se salvar por si mesmo. E eu já contei para vocês aqui a história de Moody, que ele entrava na cadeia, nos presídios, entrava lá nas celas e perguntava para as pessoas, filho, conte-me por que você está aqui. E quando a pessoa se justificava e dizia, eu estou aqui porque não mereço,
ele não ficava ali, não evangelizava o cara, se levantava, mudo, e ia para outra cela. Filho, por que você está aqui? Ah, porque eu peguei errado, não sei o quê, a outra pessoa tem que estar aqui, não eu, né, e tal, eu sou inocente e tal. E ele então, quando ele encontrava uma cela, onde as pessoas reconheciam que estava ali, porque mereciam, porque estavam cumprindo a sua pena, ele dizia: para você eu vou pregar o Evangelho. Para quem o Evangelho? A quem pertence a salvação de Deus? Aos pecadores. A quem Cristo vem curar? Aos doentes. A quem Cristo vem perdoar? Os injustos. Porque se alguém se julga bom demais, ele está incapaz de entender o Evangelho, de aceitar o Evangelho. Porque o Evangelho quebra o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa autossalvação. O cristianismo é diferente. O cristianismo tem um Salvador. Todas as outras religiões, o homem tem um projeto para se salvar. No cristianismo, há um Salvador para o homem que não é o homem. É o homem Jesus. E o cristão é aquele que não se julgou bom o suficiente para ser salvo, mas é aquele que reconhece que é pecador. E somente quando nós reconhecemos isso, é que o nosso amor, a nossa devoção para com o Deus que nos perdoou é viva, crescente e grata. Mas quando a gente não tem essa percepção de onde Deus nos tirou, quando a gente parece que ouve um outro evangelho e não o de Cristo, a gente não vai ter essa convicção. E também não vai viver um coração grato a Deus. Lucas capítulo 7, 47, Jesus ensinou que quem pensa que tem poucos pecados a serem perdoados, pouco amará o seu perdoador. Aquela história da mulher, né, pecadora, da prostituta, e Simeão que estava recebendo Jesus na sua casa. Essa mulher não para de me beijar e de me agradecer, porque eu a perdoei. E você, desde o tempo que eu estou aqui, você não beijou os meus pés, você não se humilhou, você não chorou. Por quê? Porque ele era um fariseu, confiado nas suas obras, se julgava bom demais. E a mulher não. Então ele diz: sabe o que acontece, Simeão? Sabe qual é o problema dos orgulhosos? Sabe qual é o problema dos religiosos que se apoiam nas suas obras? É que eles se consideram bons demais. E quando você não tem consciência de que você é pecador demais, e de o quanto Cristo lhe perdoou, a sua devoção, a demonstração do seu amor, do seu afeto para com aquele que te perdoou, que é Deus, é baixa. E aqui a gente pode abrir um parêntese. Não será esta a razão porque falte mais paixão, mais adoração nos cristãos do nosso tempo? Será que não está faltando essa percepção de onde Deus lhe tirou? Como disse o salmista no Salmo 40, eu estava num charco de lodo, e o Senhor estendeu a sua mão para mim e me tirou de lá. Isso é libertação do pecado, isso é salvação.
O Senhor estendeu a sua mão e te tirou do inferno. Essa que é a verdade. Por que será que falta essa paixão, né? Aquele cântico técnico, labial, né? Falta cardia, falta coração, falta paixão. Não só pública, mas privativamente. Não se chora mais na oração. Uma oração que não passa da mente, que fica só na consciência, não é cardíaca, não é coronária, não tem paixão. É razão. Cristãos iluministas, discípulos de Immanuel Kant, tudo é razão. Falta paixão, falta devoção, falta entrega, falta extravagância. Como essa mulher. Falta cardia, o coração não está batendo mais. Quando fala do nome de Jesus, o coração não bate mais forte, não acelera. Quando fala do céu, o coração não acelera. Acelera em frente à televisão, ao futebol. Quando o gerente financeiro coloca mais dinheiro na conta dele, o coração dele vibra. Mas não vibra mais com Deus, não vibra mais com Jesus, não vibra com o Evangelho, não vibra com a palavra que ele lê. Você ainda vibra quando você lê a palavra de Deus? Como está o seu amor? É como outrora? É como no início? A sua devoção a Deus permanece aí? Crescimento contínuo? Olha o texto que está aí no seu boletim do mês de fevereiro. Olha a palavra do C.S. Lewis, um homem intelectual, mas está preocupado com a vida devocional dos cristãos. E escreve no seu livro, Conselhos de um Diabo ao seu Aprendiz. E o paciente aí que ele está dizendo é o cristão. Cristãos que estão vivendo um cristianismo formal, normal, convencional. É tudo não. Cadê? Sumiu aqui o meu. Olha a frase. Diga comigo assim: uma religião, vamos lá, uma religião moderada é tão conveniente para nós quanto religião nenhuma, e mais divertida. É isso que o diabo está dizendo para o seu aprendiz no livro do C.S. Lewis. Ele faz uma metáfora, ele cria uma ficção, para poder chamar os cristãos do Reino Unido, os cristãos europeus, na década de 40, a um cristianismo 100% comprometido com Jesus. Um cristianismo engajado. Um cristianismo de verdade. Um cristianismo 1.0. O cristianismo do primeiro século. O cristianismo de Atos 2. O cristianismo de Atos 4. E ele é um intelectual de Oxford, de Cambridge. Mas ele mantém a sua fé engajada. A guerra está quebrando o pau na Europa. E ele está lá na Rádio BBC de Londres, em 1942, dando palestras, explicando para o povo o que é o verdadeiro cristianismo. E as suas palestras pela BBC de Londres se transformaram nesse famoso
e best-seller livro Cristianismo Puro e Simples. Porque as pessoas estavam questionando, mas não são cristãos esses europeus que estão fazendo guerra e brigando um contra o outro? C.S. Lewis diz, são culturalmente cristãos, mas não são biblicamente cristãos. Isso é ser cristão. E ele começa a falar sobre casamento, divórcio, família, pecado, ressurreição, vida eterna. Leia. Então a gente precisa manter, lá em cima. Isso depende da sua vida devocional, querido. Da sua vida com Deus. Mas Deus conhece o coração de Gideão. Gideão estava ainda seguro, depois que ficaram só os 300. Agora é hora de já sair? Deus conhece o nosso coração. E ele fala assim, desça até o acampamento dos midianitas e vá ouvir o que eles estão falando. E aquilo que você vai ouvir vai te encorajar a enfrentar este exército. Agora Deus está querendo falar com ele no sentido de encorajá-lo, de motivá-lo. Antes, Deus está dizendo para ele assim, tira essa gente que não vai te ajudar. Deus está fazendo um corte. Agora o teste é outro. Agora Deus está dizendo para ele, desça lá e você vai ouvir coisas. Então a gente precisa disso também. De ouvir coisas, daquilo que Deus está fazendo. Porque isso também motiva o nosso coração. E nada melhor do que você abrir as Escrituras, porque ela vai renovar a tua esperança. Começar a sua semana renovando a sua esperança. Pela palavra de Deus. E ele chega lá, e alguém está contando um sonho, dizendo, olha, eu tive um sonho, que um pão de cevada rolou no nosso acampamento, bateu numa tenda, destruiu a tenda. Gente, ninguém acredita numa coisa dessa, né? É lógico que um pão de cevada não tem poder nenhum de derrubar uma casa, né? Mas é simbólico, porque Deus já está colocando medo nos inimigos. Eles já estavam ouvindo aquilo também que Deus estava falando com Gideão. Eu estou te dando os midianitas nas tuas mãos. E agora ele vai lá para ouvir de que os inimigos dele acreditam mais nisso do que ele mesmo. Se você tinha dúvida, Gideão, eu quero te dizer que os teus inimigos estão acreditando que eles estão nas mãos de vocês. Porque eu os entreguei na mão de vocês. Ele precisava ouvir isso. O incrédulo está acreditando mais na palavra de Deus do que o crédulo. Aí ele volta animado, porque o camarada fala o quê? Isso não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão. Porque Deus já disse que ele tem entregado os midianitas nas suas mãos. E aí Gideão voltou voando, animado, e reuniu os soldados e disse, levantem-se, empunham as suas espadas, peguem os seus jarros, olha só, pega o jarro, pega o chofar, né? E vamos à guerra. Gente, Deus ri dos seus inimigos, como diz o salmista, né? Não tem lógica, gente. Ele faz uma coisa interessante, porque a estratégia é de Gideão, mas a tática é de Deus. Tá?
É igual um jogo de futebol, né? Tem a estratégia e tem a técnica. É o jogador que faz o gol, mas a tática é do técnico. A estratégia de Gideão foi o seguinte: dividiu em 3 companhias, os 300, cada um com 100. E eles chegaram em que horas? À meia-noite, na troca da guarda. Então, um grupo de soldados inimigos estavam chegando lá para guardar a entrada da cidade, do acampamento. Outro grupo estava voltando para o acampamento, né? Já tiraram, né? Arraiaram as botinas, né? Estão mais relaxados. E o outro grupo estava fazendo o quê? Dormindo. Olha a estratégia. E disse, olha, siga o meu exemplo. Na hora que eu tocar a trombeta, né? E quebrar o jarro, façam a mesma coisa e vão para dentro do acampamento. Irmãos, Gideão gritou, quebrou o jarro, deu um estrondo, né? Os inimigos que estavam dormindo acordaram doidos, confusos. Aqueles que estavam voltando foram confundidos com israelitas e eles se mataram um ao outro de noite. E uma coisa interessante, os israelitas não pegaram na espada e não mataram aqui, os 300 de Gideão, não mataram um midianita. Eles mesmos se mataram. E acontece isso em outros textos da Bíblia, do Antigo Testamento. E aí Gideão já disse para o pessoal de Naftali, Manassés e Azer, olha, eles vão correr para aí. Fica aí perto do rio de Butuca. Não é que eles aparecerem, espada neles. Foi dito e feito. Uma parte morreu ali mesmo, se matando, outra parte fugiu. O pessoal de Naftali, Azer e Manassés foram lá e capturaram, mataram os caras e pegaram os líderes deles aqui, né? Os caras aqui, Oreb e Zeeb, um nome esquisito, né? Os líderes deles. E aí tem uma coisa interessante. Aqui uma circularidade, né? De como Deus age, né? Uma coisa às vezes até irônica da parte de Deus. Porque a primeira vez que Deus falou com Gideão, lá em Juízes capítulo 6, ele estava numa rocha. Foi ali, aliás, Deus falou a partir de uma rocha ali. E interessante é que quando Deus falou com ele também, Gideão estava dentro de um tanque de espremer uvas. E interessante, porque esses 2 líderes inimigos de Israel, um morre em cima de uma rocha e o outro morre dentro de um tanque de espremer uvas. Será coincidência? A verdade é que os inimigos nossos, do povo de Deus, aparentam ser tão fortes diante de nós, mas na verdade não são. Eles estão tremendo de medo. E Deus está conosco. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria, porque tu estás comigo. Amém?